pessoal, bem-vindos então ao terceiro caso clínico da ultrassonografia Point of Care. A gente vai agora, a partir de agora, trabalhar os pilares da ultrassonografia Point of Care. A gente já sabe que para construir um bom diagnóstico a gente precisa entender a sonoanatomia e a fisiopatologia das principais doenças críticas em sala de emergência. A gente precisa conhecer os princípios físicos básicos e técnica de aquisição de cada uma das janelas. E a gente vai trabalhar agora o terceiro pilar, que é interpretar essas imagens no contexto clínico do paciente que a gente está atendendo. Que paciente é esse? É uma senhora de 78 anos que foi atendida no pré-hospitalar, queixando uma dor torácica, uma dispneia com alguns dias de evolução. Aventado nesse momento inicial do pré-hospitalar a hipótese diagnóstica de síndrome coronariana aguda / insuficiência cardíaca. Essa paciente foi levada para a sala de emergência, foi admitida, foi feita uma nova anamnese, um novo exame físico, coletados novos exames de laboratório e foi acrescentada a hipótese de sepse. Essa paciente recebeu protocolos para sepse, manejo de síndrome coronariana aguda e insuficiência cardíaca. Acabou que a evolução natural foi o choque. Essa paciente foi entubada, iniciado vasopressores e tinha instabilidade hemodinâmica, tá? Aguardando ainda exames de propedêutica e vaga em CTI. Então, eu assumi o plantão com essa paciente, com esse bisbar que eu apresentei para vocês. Então, qual a contribuição da ultrassonografia para a gente resolver esse caso? Por que realizar um exame ultrassonográfico sequencial, protocolar, multissistêmico? O que a gente procura em cada uma das janelas do LIMAS Protocol, do POCUS? Então tá, qual a contribuição da ultrassom para esse caso, pessoal? A gente sabe que tem um doente crítico. A gente precisa realizar uma boa anamnese, um bom exame físico, para a gente ter o quê? Um diagnóstico mais acurado e tomar uma conduta, uma terapêutica ou realizar um procedimento seguro para o nosso paciente, ok? Isso vai impactar diretamente no quê? No desfecho. Pois bem, qual que é o problema, pessoal? Quando a gente não consegue realizar uma boa anamnese, um bom exame físico, paciente em choque, insuficiência respiratória, parada cardíaca, ou quando a nossa propedêutica é demorada, como é que a gente chega num diagnóstico, mesmo que sindrômico, acurado, que nos dê segurança para tomar uma conduta que realmente seja focada no que o paciente tem naquele momento em que ele precisa? Depois não adianta. E antes não tem como a gente adivinhar. Como, pessoal? Então a gente vive sempre com essa incerteza, essa instabilidade em sala de emergência. Tentando mudar o desfecho através de uma terapêutica baseada num diagnóstico incerto. Essa que é a nossa realidade. Então, qual a contribuição do ultrassom para esse caso especificamente, pessoal? Anamnese físico? Não. Exame de propedêutica? Ultrassom, exame de laboratório? Não. É um exame de imagem. E é aqui que entra o papel da ultrassonografia Point of Care como ferramenta à beira-leito para diagnóstico, prognóstico, tomada de conduta e mudança de desfecho. Por que realizar um exame ultrassonográfico multissistêmico, sequencial, protocolar? Na medida que a gente faz uma avaliação multissistêmica, avalia pulmão, identifica padrões pulmonares compatíveis com as principais patologias agudas da sala de emergência. Quando a gente avalia a veia cava inferior entende que a veia cava ela é um preditor de volemia, de fluido de responsividade, distribuídos tipos de choque, obstrutivo e distributivo. Quando a gente complementa essas janelas de pulmão, veia cava inferior, com as janelas ecocardiográficas, buscando corroborar a nossa hipótese diagnóstica, ou muitas vezes ali identificar o diagnóstico da causa do choque, da instabilidade hemodinâmica, da insuficiência respiratória ou da parada cardíaca. E a gente complementa, quando indicado, com avaliação de abdômen, aneurisma, abdômen, e faz ultrassom de compressão vascular. Quando a gente faz tudo isso em sequência, a gente tem mais acurácia no diagnóstico, mais segurança. Isso é dado de literatura. Versus olhar apenas um coração com alterações da sua morfisiologia e dizer que isso é tal coisa. Olhar apenas um pulmão e dizer que isso é um padrão tal, é tal doença. Baixa acurácia e grande risco de erro de interpretação e tomada de conduta que vai prejudicar o nosso paciente. Então, o que a gente procura, pessoal, em cada uma das janelas do LIMAS Protocol? Existem padrões pulmonares, já falei, compatíveis com algumas patologias. O Dr. Lichtenstein
intensivista francês, nos presenteou com o bedside da ultrassom Blue Protocol e mostrou que a gente consegue identificar a partir da avaliação do parênquima pulmonar e da pleura essas patologias. Inferir veia cava, preditor de volemia. A gente vai buscar identificar o quê? O diâmetro da veia cava e a variação da expiração, apesar que a veia cava é passível de inúmeros vieses de interpretação, mas é um preditor de tipo de choque. Janelas ecocardiográficas, vamos buscar identificar os indicativos das principais causas de choque, principalmente embolia pulmonar maciça, tamponamento cardíaco, insuficiência cardíaca grave, choque cardiogênico, por aí vai. Janelas complementares, a gente vai buscar identificar então secção, aneurisma de aorta, trombo na aorta, como a gente tem visto, e obstrução à trombose mais profunda, que pode então corroborar nessa hipótese quando a gente vem fazendo o protocolo de embolia pulmonar maciça. A gente vai parte por parte buscando identificar essas alterações. Então a gente tem essa paciente feminina de 78 anos, Dr. Astrid Spinelli, interrogado síndrome coronariana, insuficiência cardíaca, choque séptico e por aí vai. A paciente grave, estável hemodinamicamente, aguardando leito de terapia intensiva. O que a gente vai procurar na janela pulmonar, no POCUS pulmonar, pessoal? Então essa aqui é a janela realizada nessa paciente. Lembrando, quais são os pilares da ultrassonografia? Primeiro pilar, sonoanatomia. Que corte eu tenho aqui? Tem uma secção transversal do tórax. Qual técnica eu estou usando? Estático ou dinâmico? Uma técnica estática. Eu preciso conhecer a sonofisiopatologia. Eu tenho basicamente um padrão de reverberação da linha pleural, as ditas linhas As. Muito bem, qual é o significado disso? Até agora nada. Mas eu sei que nesse ponto da avaliação pulmonar, essa paciente tem alguns indicativos de algumas patologias e fala contra outras patologias. O segundo pilar é o princípio físico. Eu estou usando esse transdutor, por quê? Eu quero ver profundidade. Eu estou usando essa profundidade aqui, né, 15 centímetros, está sobrando, posso diminuir a profundidade. Qual técnica? Como é que eu seguro o ultrassom? Estou fazendo uma técnica dinâmica, estática nesse caso aqui. Poderia estar fazendo uma técnica dinâmica, eu quero ver parênquima. Isso é técnica. E o terceiro pilar, então, que é interpretar essas imagens no contexto clínico. E o terceiro pilar que é interpretar essas imagens no contexto clínico. Eu tenho apenas uma janela, na área 1, pulmonar. E agora, pessoal, onde é que eu estou? Sonoanatomia, estou na transição tóraco-abdominal, área 3 e 4. O que eu vejo? Eu vejo fígado, rim, diafragma e parede pulmonar. Aqui já surgem alguns outros artefatos. Sonofisiopatologia. Qual técnica? Eu vou segurar o transdutor, eu vou fazer a angulação correta e vou fazer o deslizamento linear na região 3 e 4, buscando identificar o parênquima pulmonar. Eu vou interpretar essas imagens. Tinha um padrão de linhas As, tórax superior, algumas linhas Zs aqui na região 3 e 4. E a gente vai para a interpretação, a gente vai construir esse diagnóstico. E agora, pessoal, eu estou à esquerda dessa paciente, ainda no tórax, região 3 e 4, transição tóraco-abdominal, e aqui é uma grande mudança de padrão. Eu tenho o baço, eu tenho o diafragma, eu tenho uma área hipoecóica, anecoica de líquido no tórax esquerdo, e um pulmão, uma base pulmonar com aspecto hepatizado. Na verdade, ele não é hepatizado. Como que eu interpreto isso? Eu tenho um pulmão colapsado pela presença de líquido circundando e jogando todo o ar para fora desse pulmão, gerando esse aspecto de hepatização. Então, isso é interpretação de imagens. Dá para fazer diagnóstico só olhando isso aqui? Não dá, não é compatível. Então, o que a gente tem no pulmão? Que padrão que tem? A pleura desliza, sim, a pleura desliza. Tá? E a gente vai começar a encaixar no Newman's Protocol as alterações que a gente viu nesse pulmão. Basicamente um padrão de linhas As à direita e pleural à esquerda. Avaliação pulmonar. Eu excluí pneumotórax por quê, pessoal? Eu tenho presença de deslizamento pleural. Pneumotórax é quando a gente não identifica o deslizamento pleural e o padrão de linhas As. Então eu excluí nesse primeiro momento a possibilidade que a causa da insuficiência respiratória da dor torácica dessa paciente fosse pneumotórax. Então a gente viu o pulmão. E agora, vamos ver veia cava inferior, preditor de volemia, de fluido de expressividade, de tipo de choque. Muito bem. Então é uma paciente de 78 anos,
interrogado dor torácica, sincronicamente dor torácica, dispneia, esclarecer, interrogado, licença cardíaca, síndrome coronariana aguda, sepse e outros diagnósticos. O paciente estável hemodinamicamente, entubada, com droga vasoativa e aguardando leito de CTI. O que eu vou procurar então no POCUS da veia cava inferior dessa paciente, pessoal? Está aqui a janela do POCUS. Lembrando, pilares da ultrassonografia point of care, sonoanatomia. Eu tenho um corte, eu parto de um corte transversal, identifico a cava no seu segmento, um corte transversal e faço uma rotação de 90 graus para enxergar a cava emergindo no átrio direito. A veia cava emergindo no átrio direito. Isso é sonoanatomia, precisa ter isso. Precisa ter fisiopatologia. Como que é fisiopatologia? O comportamento da cava no choque obstrutivo e no choque distributivo. Segundo pilar é o quê? Princípio físico. Qual a profundidade de onde está? Qual transitor eu vou usar? Estou usando o transitor convexo. Essa profundidade está boa? Está boa. Eu vejo toda a extensão do fígado até a veia cava e sobra um pouquinho aqui. Qual técnica? Eu vou segurar o transitor de forma eventualmente grosseira, eventualmente pinça, e vou fazer uma rotação de 90 graus. Para quê? Para primeiro identificar a veia cava, um corte transversal, e depois um corte longitudinal, ela emergindo. Eu parto de um corte transversal, giro 90 graus e identifico a cava emergindo no átrio direito. Eu vou interpretar a variabilidade, o maior diâmetro, e a variabilidade da cava nesse segmento, ok? Então tinha pulmão. Agora eu vou ver a veia cava pletórica e pouco variável com a expiração. Muito bem, tem duas patologias aqui relacionadas à hipovolemia, que cursam com a veia cava fina e colabável. Quais são elas? Perda líquida, desidratação importante, hemorragia, perda líquida. E choque séptico em sua fase inicial, em paciente que não tem determinadas patologias que cursam com a cava pletórica. Então, pessoal, eu, na avaliação desse paciente, já posso parcialmente excluir que essa paciente tenha, como causa do choque, uma causa hipovolêmica. Okay? Não é matemática, mas dentro desse quebra-cabeça que a gente está montando, quase que dá para excluir essas duas causas. E a gente vai cortando e vai refinando o nosso diagnóstico point of care. Vimos a veia cava, vimos o pulmão, uma veia cava. Agora a gente vai para as janelas ecocardiográficas. O que a gente vai buscar identificar nas janelas ecocardiográficas? Nós temos alguns diagnósticos ainda palpáveis. Vamos adiante. Vamos adiante. É uma paciente de 78 anos, com dor torácica, dispneia, interrogado, síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca, choque séptico de foco urinário, nesse caso, sepse, em choque, entubada com vasopressor, droga vasoativa, instável hemodinamicamente e aguardando leito de terapia intensiva. O que a gente vai procurar nas janelas do miocárdio, nas ecocardiográficas dessa paciente? O que a gente tem aqui, pessoal? Uma janela substifoide de 4 câmeras. Então, pilares da ultrassonografia. Primeiro lugar, sonoanatomia. Eu faço uma janela e eu busco identificar nessa janela substifoide o maior diâmetro anteroposterior. É estranho falar, mas do ponto onde eu estou encostando o transtor para a profundidade, eu busco identificar o maior diâmetro. Para quê? Identificar as 4 câmeras do miocárdio nesse corte, na janela substifoide de 4 câmeras. Sonofisiopatologia. Eu tenho uma área hipoecóica, anecoica, circundando o coração. Preto e ultrassom é líquido. Então eu tenho líquido circundando esse coração, levando a alterações morfofisiológicas do comportamento morfofisiológico do coração dessa paciente. Sonofisiopatologia. Preciso identificar isso. Princípio físico. O transtorno está adequado? Está adequado. Estou vendo toda a extensão do coração, de cima a baixo. Eu faço uma varredura para identificar o coração e encaixar o coração nessa janela. Técnica está adequada? Sim, porque eu consigo ver todo o segmento do coração, as 4 câmeras cardíacas, ventrículos e átrios. E agora eu vou interpretar essas janelas. Tem restrição diastólica de ventrículo direito e esquerdo? Esse líquido, os mecanismos compensatórios foram esgotados, se está levando a restrição diastólica do ventrículo direito e do átrio direito, lembrando que um é mais sensível e outro é mais específico, sim ou não? Essa janela somente não é o suficiente para me dar essa resposta, então eu tenho que buscar identificar essas alterações nas outras janelas também. Então a gente vai para... A gente está então na avaliação motor, ecocardiografia,
vamos buscar identificar essas alterações nas outras janelas também. Janela para externar o eixo lombo. Eu vejo o coração, aqui apareceu até ponta demais, o coração deveria ter tirado. Eu fiz várias aquisições, mas optei por colocar essa aqui. Eu vejo líquido circundando, levando à restrição do ventrículo direito, que tem mais sensibilidade para diagnóstico de... Vamos chegar lá, calma lá. Então eu vejo que tem líquido, eu vejo que a restrição diastólica do movimento do ventrículo direito. Então, sonoanatomia, está correta. Princípio físico, eu estou usando então uma profundidade que me permite ver todo o coração. Técnica, estou usando o transdutor cardíaco, inclusive. Perceberam a diferença, mudança da diferença do transdutor? Porque esse transdutor aqui me permite enxergar entre arcos costais. Eu consigo ver melhor o coração. Técnica, eu estou usando a técnica correta, eu identifiquei, eu vou buscar centralizar a válvula mitral, que não é o caso aqui, não consegui fazer isso nessa janela aqui. E eu vou interpretar essas imagens. Então, eu tinha uma alteração da morfologia e da própria anatomia, corroborada nessa segunda janela subxifoide de 4 câmeras. Muito bem, adiante. Janela apical 4 câmeras. Janela apical 4 câmeras. Sonoanatomia. Ok, está aqui. Muito bem. O que mais? Sonofisiopatologia. Eu tenho líquido circundando o coração, levando à restrição diastólica das câmaras direitas do coração. Princípios físicos. A janela não está adequadamente, uma janela difícil de fazer. Lembrem que em sala de emergência a gente não tem muitas vezes como rodar o paciente para aproximar o coração da parede torácica. Então, muitas vezes a janela não fica tão adequada, mas a gente consegue identificar uma restrição diastólica, já levando para a interpretação. Então, eu estou com o transtorno cardíaco, eu estou buscando identificar as 4 câmeras do coração, estou usando a técnica correta de identificação e buscando identificar do ponto de vista de alteração morfofisiológica sinais compatíveis com o derrame, levando ao tamponamento cardíaco. Vamos ver se é isso mesmo, ok? Então, quando a gente vem para a avaliação das janelas ecocardiográficas, a gente tem líquido livre nesse coração, levando à restrição diastólica do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Uma paciente em choque, pessoal, lembra? É uma paciente em choque. Essa paciente não tem alteração da relação das câmeras do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo. Essa paciente não tem trombo dentro das câmeras. Não tem alterações de septo paradoxal. Essa paciente tem uma contratilidade preservada, não tem hipodicinesia do coração. Então, pessoal, o que acontece? O diagnóstico começa a se desenhar, falando contra uma embolia pulmonar, falando contra um choque cardiogênico, levando à instabilidade dessa paciente. Vamos adiante, porque não acabou. A gente tem as janelas complementares de aneurisma, de aneurisma, e ultrassom de compressão que a gente não vai fazer nessa paciente porque não é a principal hipótese diagnóstica, a embolia pulmonar maciça. E aí, como é que fica isso? É uma paciente de 78 anos, com hipótese diagnóstica de síndrome coronariana, insuficiência cardíaca, choque séptico, uma paciente instável, entubada com vasopressor em altas doses, aguardando leito de CTI, pessoal. O que eu vou buscar então identificar nas janelas complementares? Nesse caso, numa paciente com derrame pericárdico, levando a um possível tamponamento cardíaco, eu vou buscar identificar sinais de dissecção da via de saída do ventrículo esquerdo ou aneurismas e dissecções da aorta. Por quê, pessoal? A gente sabe que entre as principais causas de derrame com tamponamento está a dissecção. E se a gente, de forma inadvertida, destamponar uma paciente, fizer uma pericardicentese, a gente pode levar essa paciente a pior do choque e ao óbito. Então, a gente precisa buscar identificar no paciente com derrame pericárdico e suspeita de tamponamento a presença de dissecções da via de saída do ventrículo esquerdo ou a aorta do seu segmento abdominal. Essa paciente tinha um trombo na aorta do segmento abdominal, sem sinais de dissecção aguda, nem na aorta abdominal, nem na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, pessoal, nós não fizemos ultrassom de compressão vascular, mas nós chegamos num provável diagnóstico dessa paciente, um provável tamponamento cardíaco. Então, é uma paciente de 78 anos, com várias hipóteses diagnósticas, grave, entubada, com vasopressor em altas doses, aguardando leito de terapia intensiva, protocolo para sepse, para choque,
e insuficiência cardíaca. Quais eram as hipóteses diagnósticas dessa paciente, pessoal? Dor torácica, síndrome carente de dispneia esclarecer, síndrome coronariana aguda, choque séptico de foco urinário, relativa alteração da urina, insuficiência cardíaca descompensada. Várias hipóteses diagnósticas. Qual a contribuição do ultrassom para esse caso, pessoal? Então eu rodo todo o protocolo Limas Protocol, eu vou excluindo pelas alterações que eu vejo no pulmão, veia cava, alterações ecocardiográficas, a ordem de ultrassom de compressão vascular, quando indicado, eu vou excluindo hipóteses diagnósticas para buscar chegar numa provável, possível hipótese diagnóstica. Eu diminuo o leque de opções, aumentando a acurácia do exame e as chances de fazer uma terapia focada no que o paciente precisa de fato, pessoal. Então, qual a contribuição do ultrassom? Nos levar a um diagnóstico provável, num tempo muito curto, no espaço de tempo curto, a gente faz o diagnóstico, busca o diagnóstico que o paciente precisa, naquele momento que o paciente precisa, pessoal, não depois. Então, é uma ferramenta que vai nos possibilitar fazer um diagnóstico mais acurado, tomar uma conduta mais segura e levar o paciente para o desfecho que a gente quer. Tirar o paciente do quadro de gravidade, estabilidade e fazer uma terapêutica que salve a sua vida. Por que realizar um exame multissequencial, multissistêmico, protocolar? Acurácia, pessoal. Olhar um coração, olhar um pulmão, olhar uma veia cava, coração e buscar juntar essas janelas e fazer o diagnóstico é mais acurado. A literatura nos diz isso, do que simplesmente olhar um pulmão e buscar dizer, veja, ela tinha um derrame pleural. Ah, é uma insuficiência cardíaca. Na verdade não era. Olhar só o coração e dizer, ela tem derrame, então ela está tamponada. Negativo. Negativo porque existem mecanismos compensatórios. Muitas vezes o paciente pode estar com derrame, grandes derrames do coração, o saco pericárdico pode acumular até 1.500 ml, relatos de 2.000 ml, sem estabilidade hemodinâmica, desde que haja mecanismos de compensação. Olhar apenas uma veia cava e dizer, essa paciente está com choque obstrutivo, negativo. Patologias crônicas podem cursar com veia cavas distintivas e pouco variáveis. Então, o exame multissequencial, ele é mais acurado para a gente fechar esse diagnóstico. E qual o fator determinante para a gente chegar nesse diagnóstico, pessoal? Respeitar, conhecer e respeitar os pilares da ultrassonografia point of care. Primeiro pilar, sonoanatomia de pulmão, em todas as suas áreas. Veia cava inferior, o corte transversal e longitudinal. As janelas ecocardiográficas, subxifoide, parasternal, eixo longo curto, apical 4 câmeras. E janelas abdominais de aorta, quadrante superior direito e esquerdo. E ultrassom vascular. Preciso conhecer a sonoanatomia, preciso conhecer a sonofisiopatologia e a fisiopatologia das principais doenças críticas da sala de emergência. Preciso conhecer o segundo pilar, princípios físicos, qual o transdutor, qual o ganho, qual a profundidade, técnica, para realizar todos estes exames. Preciso conhecer a técnica, senão eu não consigo identificar a imagem e posso ser levado a uma interpretação equivocada e uma tomada de conduta prejudicial para o nosso paciente. E o pilar, terceiro pilar, que é tão importante quanto todos os outros, que é interpretar essas imagens no contexto clínico do paciente que a gente está atendendo. Isso é fundamental, os pilares do diagnóstico point of care, pessoal. Obrigado por vocês acompanharem até agora essa aula. A gente fica por aqui e volta semana que vem com o próximo caso, o próximo diagnóstico point of care. Forte abraço para vocês.